Nesse vídeo eu vou tratar com você a respeito do novo ETF lá do meu amigo Raul Sena, a UVP11. Será que vale a pena colocar esse ETF na sua carteira de investimentos? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E aqui eu vou falar a respeito de um ETF de um canal concorrente do Raul Sena. É a UVP11. Por que eu vou fazer isso? Tô sendo patrocinado? Não. Tô ganhando alguma coisa com isso? Não. É só porque eu gosto do Raul e vou falar aqui a respeito de um produto que a empresa dele está lançando, agora já está até sendo negociado. Vou mostrar aqui para você. Vamos então conhecer aqui esse ETF, a UVP11, aqui no site do BTG Pactual, e a gente nota já de plano que esse é um ETF do BTG. Quem formou o ETF foi a Teva Índices. Conheço um rapaz lá da Teva, não vou citar o nome aqui porque ele não me autorizou, mas ele acompanha o canal. Então, olha só que legal. É um ETF com a filosofia da UVP, tem o BTG Pactual aqui e a Teva, que formatou o índice de acordo com a metodologia de investimento do pessoal da UVP. Então, aqui está a apresentação do ETF. Ele é o primeiro ETF brasileiro estruturado com base 100% fundamentalista, inspirado na metodologia do diagrama do Cerrado, lá do Raul. E aqui está todo o funilzinho, né? Todos os critérios utilizados nesse ETF, que já antecipo. Luan, é de gestão ativa ou gestão passiva? Olha, esse aqui é um ETF que não vai dar muita liberdade para o gestor. É claro que aqui você tem critérios bem definidos, critérios de rebalanceamento, mas dá para te dizer que sim, é um ETF de gestão passiva, porque você tem um índice que vai ter ali um método específico de rebalanceamento e só isso. Tudo de forma objetiva, não tem subjetividade para o gestor, de tal modo que sim, é um ETF de gestão passiva. Olha só, primeiro critério, né? Funilzinho aqui. O filtro de 5 anos de listagem na Bolsa de Valores. Ou seja, só entra nesse ETF e no próprio índice a empresa que já fez a IPO há pelo menos 5 anos. Isso é muito bom, porque a gente sabe que empresa de IPO recente geralmente sai muito cara, caríssima. E aí a gente viu esse histórico desde a pandemia, foi só ferro atrás de ferro em cima do investidor que entrou na IPO. Segundo filtro, empresas com capitalização de mercado igual ou superior a 3 bilhões. Só tem que corrigir esse A aqui, que não tem acento grave, não tem crase aqui. A 3 bilhões. 3 bilhões, isso significa que não está pegando microcap, não está pegando empresa pequena. Então é outro filtro para proteger o investidor que quer seguir uma estratégia mais passiva. Claro, se você quer seguir pela via passiva, é melhor que você evite empresas menores. Isso é importante. Ações/units. Acima de 100 milhões de reais de negociação em cada um dos 2 meses anteriores ao rebalanceamento. Então tem que ter uma liquidez mínima, claro. 100% dos dias negociados no mês anterior ao rebalanceamento. Free float mínimo de 15%. Importante também, se é uma empresa com muita concentração nas mãos do controlador ou do bloco de controle e não tem quase nada negociando, isso é tão ruim quanto você, investidor que quer uma gestão passiva, ficar ali se expondo a ações small caps, micro caps, não é o objetivo. E aí, claro, está falando aqui que é um filtro 100% fundamentalista, então está excluindo empresas em recuperação judicial ou extrajudicial. Sim, existe a recuperação extrajudicial, fora da justiça, que nada mais é que um plano de reparcelamento ou parcelamento, é uma negociação. Exclusão de empresas sem entrega de informes periódicos dos últimos 24 meses anteriores ao rebalanceamento, beleza. Mínimo de governança, free float, capitalização, nada de recuperação judicial ou extra. Outro filtro aqui, ó, esse aqui é setorial, exclusão dos setores de varejo, proteína animal e transporte aéreo. Transporte aéreo nem se fala, né? Nenhuma empresa dá lucro. Varejo é mais por uma questão de proteção, porque sim, existem empresas de varejo que são rentáveis, mas eu entendo aqui essa lógica, porque afinal de contas, ainda nós temos aqui o filtro de seleção de ativos que exige uma margem líquida superior a 8% e dificilmente uma empresa puramente de varejo vai ter uma margem líquida de 8%, geralmente abaixo disso, abaixo até de 5%. Lucro líquido nos últimos 5 anos, não pode ter prejuízo nos últimos 5 anos. Endividamento líquido inferior a 3 vezes o EBIT, ou seja, EBIT é um proxy, é uma aproximação da geração de caixa da empresa, não é exatamente isso, porque a geração de caixa efetivamente a gente só encontra no demonstrativo de fluxo de caixa,
mas o EBIT é como se fosse uma aproximação. E aqui a ideia é o quê? É você não investir em empresas que têm uma dívida total, descontado o caixa, dívida líquida, uma dívida total que represente 3 anos de geração de caixa. 3 anos é bastante? No Brasil é, por isso é o limite imposto aqui no ETF. Nos Estados Unidos não, porque lá a taxa de juros é bem menor. Mas no Brasil, com a taxa que a gente tem aqui, de fato é preciso ter mais cautela. ROI, retorno sobre o patrimônio líquido de 10%. Beleza, esse é o mínimo do mínimo. Então são filtros aqui bem mínimos mesmo, não estão excluindo demais. E ponderação dos ativos, rebalanceamento anual em abril, beleza. Então é basicamente isso. Esse aqui é o filtro total. Então a empresa, para estar no ETF, tem que seguir todo esse funil. Sendo que a taxa de administração é de 0,75% ao ano. E aí o que é esse índice? O IAFD. IAFD. Teva Ações Fundamentos. Faz sentido, é com base nisso que foi formatado esse ETF. No site da Teva você encontra esse índice, o IAFD. E o que acontece? Aqui ele já te traz um histórico, um backtest, mostrando qual foi a performance que esse ETF teria ao longo do tempo. Então você faz um backtest, joga para o passado, né? Óbvio que o passado por si só é insuficiente para prever o futuro, mas é assim que funciona a estruturação de índices, para você verificar se faz sentido construir um índice nesse sentido aí, né, com essa visão toda. E segundo o backtest deles, esse índice entregou um excelente retorno. Pegando isso aqui em 2023, entregou 36,9%, contra 22% do Ibovespa, então superou o Ibovespa em 2023. Em 2024, fechou a carteira no positivo, com 0,8%, enquanto o Ibovespa fechou com menos 10%. E até então, até junho, esse índice está performando em 20% contra 14% do Ibovespa. Aqui está a taxa de administração, como eu falei, 0,75%. E aqui está a carteira, pelo menos os top 15 ativos. O que tem nela? Itaú, não tem como deixar o Itaú de fora, claro. Veja, aqui o critério não é maior pagador de dividendo, não é esse o critério. Banco do Brasil, olha estatal aqui, Raulzinho. Estatalzinha, não tem como deixar de fora, né? Não tem como deixar de fora. Sabesp, então esteja ciente disso. Se você, não investe em estatal por nada, odeia estatal, não quer investir, tá dentro dessa carteira. Então você precisa estar ciente disso. Olha, não invista em estatal, então se você quer comprar esse AUVP11, não é recomendação nenhuma, você precisa estar ciente que tem estatal. Vou até pegar a carteira inteira dele aqui, olha só a carteira toda, que detém aqui um total de 35 ações. Na verdade, 34, né? 34 ações. E aí o que acontece? Você tem Itaú, Banco do Brasil, Sabesp, VEG, B3, Banco do Brasil, Ambev, Itaúsa, BTG Pactual, PetroRio, BB Seguridade, mais uma estatal aqui, CEMIG, TOTUS, Bradesco, TIM e Tub3, então tem as duas classes de ações. Sanepar eu vi aqui embaixo também, mais uma estatal. Tem Copasa também, então tem bastante estatal aqui dentro. Você tem Cury, Odontoprev. Fiz vídeo a respeito dessas empresas para os membros. Se quiser conhecer a comunidade FMI, o link está aqui embaixo. Tem setor energético, tem aqui a ISA Energia, uma posição pequena, mas é uma ação sem tag along. Então, se você também não investe ou passa longe de empresas que não possuem, pelo menos a classe de ação que está negociando no mercado, tag along, então não daria para você investir aqui. Mas a posição aqui é marginal, né? Então, onde tem uma posição maior aqui em Banco do Brasil, que é 9% do índice. Vocês sabem que eu não tenho restrição com estatal, agora em relação a tag along sim, então é só isso que você tem que levar em consideração. E aí o que acontece? Quanto que custaria hoje para você comprar uma cota desse ETF? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma simulação com a minha conta, para você verificar como é que você compra. Você pode comprar uma cota, aqui você vai colocar o ativo, né? AUVP11, ordem de compra, preço limitado. Aí você pode colocar uma cota, 10 cotas, 100 cotas. ETF você vai comprando sem necessidade de entrar no mercado fracionário para comprar menos do que 100. Não, aqui você compra normalmente em um único mercado. Está custando R$ 99,60, então você coloca ali 10 cotas e manda a ordem para o home broker. Não é recomendação, só estou te mostrando como é que faz. E aqui é como se eu estivesse fazendo para um cliente. No caso, sou eu mesmo. Então, lá no seu home broker, você segue mais ou menos como está aqui para fazer as compras, caso seja o seu interesse. E caso, obviamente, você não ligue de ter estatal e empresa sem tag along na carteira. Lembrando que a taxa de administração é de 0,75% ao ano. Mas em linhas gerais, Luan, o que você achou desse ETF? Olha, é um ETF de gestão passiva, então não vai ficar dando poder excessivo para um gestor, um mandato pleno, sem limites para fazer loucura. Isso é bacana. Tem uma boa diversificação, tem pelo menos mais de 30 ativos. É um índice com uma boa diversificação, porque tem muitos filtros, né?
O Ibovespa tem mais ativos porque tem menos filtros, bem menos. E aqui eles não adotam como critério o índice de negociabilidade, a liquidez das ações como um fator preponderante. Não, eles adotam capitalização, algo que é importante, como faz o S&P 500, por exemplo. Empresas lucrativas, com resultados consistentes, dívida que não fica descontrolada, então está dentro também. E sobre a falta de tag along em ISA E4, por exemplo, com uma posição muito pequena, o impacto é bem marginal. Então não é um problema, na minha opinião. Seria um problema se você não investe em estatais, porque daí tem várias ações ali de estatais. Mas e aí, Luan, você recomendaria esse ETF para um cliente seu? Veja, para o meu cliente, eu monto a carteira dele individualmente falando. Então dificilmente eu recomendaria para um cliente de consultoria, porque eu já estou fazendo a gestão ativa da carteira. Então, para mim, não faria sentido, sendo sincero, ele me pagar a taxa de consultoria e ainda a taxa de um ETF que tem uma carteira ali dentro. Só faz sentido o cliente pagar taxa de administração quando ele tem um consultor do lado dele para ETFs que não tem como o consultor, individualmente falando, montar a carteira. ETFs muito amplos, tipo o S&P 500, 500 empresas. Aí sim, aí faz sentido. Mas você, investidor que não tem consultor, só tem assessor lá da corretora, etc. Você que segue por esses filtros que a UVP segue. Eu não vejo problema. Sendo assim, para quem segue uma estratégia passiva, não quer seguir Bovespa, IDIV ou outros índices, é um bom ETF, é um bom ETF. E de novo, se quiser me contratar como seu consultor, tendo pelo menos R$ 1 milhão para investir, o link vai estar aqui embaixo. E eu te vejo no próximo vídeo.